Olá, calouro! Seja muito bem-vindo ao nosso curso. Eu me chamo Rodrigo Fortes e eu sou diretor do Colégio Politécnico Unicorp, um dos maiores centros técnicos do estado de São Paulo. Se você está aqui vendo esse vídeo, parabéns! Você está inscrito no nosso curso e é fundamental que você permaneça no nosso grupo de alunos lá do WhatsApp. Não silencie o grupo nem saia dele, porque é por lá que a gente vai te passar todos os links das aulas, materiais e tudo mais. Antes de começar, eu preciso te passar 3 informações muito importantes. A primeira é que esse curso é gratuito. Sim, você terá acesso a uma série de aulas e terá acesso a todo o conteúdo sem nenhuma restrição. As aulas são liberadas sempre às 19h30 da noite, no horário de Brasília, e elas ficam gravadas por 24 horas para você poder ver e rever com toda a calma e tranquilidade. Eu recomendo fortemente que você separe agora caderno e caneta, reserve um espaço aí na sua casa onde você possa ficar mais tranquilo para absorver o máximo de conteúdo possível. Esse é um compromisso que você tem com o seu futuro profissional. E não menos importante, saiba que sim, esse curso possui certificado e ele é opcional. A nossa certificação é reconhecida em todo o território nacional. O certificado comprova que você fez o curso, vai com seu nome, CPF e a carga horária do curso, que é de 20 horas. Quando você emite o seu certificado, automaticamente você recebe uma apostila digital completa desse curso. Para isso, cobramos uma taxa simbólica, mas não se preocupe. O certificado ele não é obrigatório. Todas as aulas elas são totalmente gratuitas. No grupo de alunos que você está lá no WhatsApp, tem os prazos de até quando você pode assistir às aulas e até que dia você pode emitir o seu certificado. Caso queira a comprovação que fez esse curso, claro. Não sabemos quando haverá outra turma desse curso, por isso eu recomendo que você acompanhe as aulas sem deixar elas passarem batido. Esse é o compromisso que você tem com o seu futuro e eu e todo o nosso time acreditamos em você. Por isso estamos aqui desenvolvendo esse trabalho. É isso, calouro. Seja muito bem-vindo e boa aula para você. Salve, calouros! Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula da nossa série de aulas sobre perícia criminal. E para você que está iniciando esse segundo conteúdo aqui, nesse segundo dia, eu tenho aquele clássico recado para te dar, que é o seguinte: se por algum motivo você não viu a nossa aula de ontem, é fundamental, é importante, é muito essencial que você volte e veja o conteúdo e absorva o conteúdo, porque quando a gente fala de perícia criminal, a gente está falando de uma série de acontecimentos que precisam ser seguidos dentro de uma sequência cronológica. Então, se você ainda não assistiu, você vai ver essa aula e você vai ficar um pouco perdido ou perdida. Então, volta lá, assiste com calma o conteúdo da aula 1, porque essas aulas, elas se complementam de uma forma que no final tudo isso vai fazer sentido, tá? E só mencionando aqui que na nossa primeira aula a gente falou
demos aí uma introdução à perícia criminal, a gente passou pela história, a evolução aqui da perícia criminal, a gente falou dos tipos de perícias e as suas especializações, né, que tem a perícia documentoscópica, com foco em documento, que tem a perícia contábil, financeira. A gente falou da abordagem metodológica da perícia criminal, a gente abordou as etapas da investigação criminal, como funciona um pouquinho da coleta de vestígios, falamos no finalzinho da aula da cadeia de custódia e a sua relevância no processo investigativo. Então é um conteúdo que de fato não dá para deixar passar. Se você não assistiu, volta lá, veja, porque só assim você vai conseguir absorver o melhor que esse curso tem para te dar, tá? Agora, é o momento, se você ainda não fez isso, é o momento de você pegar papel e caneta, você se isolar num cantinho, de repente no seu quarto, em algum escritório que você tem aí, avisar todo mundo que você tem um compromisso com o seu conhecimento, com o seu futuro, porque hoje a gente vai dar continuidade nesse mundo pericial, tá? E bom, calouros, vamos dar início, né? Vamos dar start aí ao nosso segundo conteúdo do nosso segundo dia, beleza? Calouros, vamos dar um start aqui falando propriamente sobre a variedade da perícia e dos peritos. Então, ontem foi uma aula base para vocês entenderem, né, como é mais ou menos o funcionamento da perícia. Hoje a gente vai entrar em alguns aspectos mais profundos, tá? Primeira coisa, calouros, a perícia, ela tem um nome, né, que é proveniente da palavra latina peritia, que se refere a sabedoria, habilidade, conhecimento adquirido pela experiência, tá? E, de acordo com o dicionário Priberan, sugere uma habilidade que a gente obtém através do saber, da experiência. Então, em termos práticos, a perícia é o exame ou a avaliação realizada por um especialista. E sempre alguém que é especialista em alguma coisa, a gente chama de perito. Então, o perito em assistência veicular, né? Então, ele é um expert naquilo. Então, a gente considera como perito um cara que é legalmente qualificado para investigar, verificar e elucidar determinados fatos ou situações, tá? Então, nós temos aí os tipos de perícias e os seus contextos, tá? Então, primeiro ponto, nós temos a perícia criminal. A perícia criminal, ela é direcionada para o esclarecimento de crimes. Então, vai ser utilizado várias técnicas, vão ser analisadas provas, vestígios que vão contribuir para elucidar um ato criminoso. Só que a gente tem outros tipos de perícia também. A gente tem, por exemplo, a perícia ambiental. É uma perícia que avalia e identifica os danos causados no meio ambiente. Então, ela é fundamental para responsabilização de infratores e também recomposição de áreas afetadas. Então, tem uma pessoa que está jogando um fluido químico numa nascente. Então, é a perícia ambiental que cuida disso, tá? Temos também, calouros, a perícia de engenharia. Ela já é focada em avaliar situações vinculadas a construções, estruturas, falhas em equipamentos, né, e outros problemas técnicos também. Nós temos também a perícia tecnológica. Então, essa perícia tecnológica ela já é diferente, ela examina questões ligadas, obviamente, à tecnologia, né? Então, pode ser uma avaliação de software, falha de sistema, fraude digital. Você sabia que tem fraude digital? Então, é a perícia tecnológica que cuida disso.
E por fim, nós temos a perícia médica, que aí a gente já consegue associar um pouquinho melhor na nossa cabeça, né? Então, a perícia médica, ela é comum em situações de avaliação da condição de saúde de uma pessoa. Lembra que eu falei do exame de corpo de delito? Então, é a perícia médica que faz isso. Por exemplo, eu quero me aposentar, professor Rodrigo. Eu vou ter que passar pela perícia do INSS. É verdade, é uma perícia médica, tá? Então vai ter um profissional da medicina que vai periciar você para avaliar se há condições de você se aposentar ou não, beleza? E lógico, tem o contexto forense aí também, tá? Então, afastamento de trabalho, avaliação de dano físico em processos judiciais, então está vinculado à perícia médica. E a perícia no âmbito jurídico. No campo jurídico, a perícia ela é reconhecida como uma forma de prova. Então isso significa, Calouro, que as avaliações e conclusões de um perito elas vão ser utilizadas para fundamentar decisões judiciais. O perito, nesse contexto judicial, ele pode ser nomeado diretamente por um juiz, ou ele pode ser selecionado também através de concursos públicos. Depende do caso e da jurisdição. Tá? Então, nós temos os peritos criminais e nós temos os peritos judiciais. Tá? Então, quando a gente fala em tipos de peritos, nós estamos nos referindo à especialização do profissional e o objeto da sua análise. Pô, Rodrigo, ficou confuso. Presta atenção. Vamos dar um exemplo aqui, juntos, tá? Um perito em medicina, ele vai focar nos aspectos da saúde humana. Enquanto um perito criminal, ele vai se aprofundar nas questões vinculadas à cena de um crime. Então, você percebe que é diferente? Cada tipo de perito possui uma relevância prática, né? Ele vai contribuir com a sua experiência para esclarecer questões específicas do seu campo de atuação. Aqui não tem erro, né? Agora, eu vou entrar um pouquinho melhor, Calouros, em cada tipo de perícia para contextualizar para você o que é, beleza? Porque, beleza, professor Rodrigo, eu entendi o que é a perícia da área tecnológica e tal, mas você não sabe, por exemplo, que a perícia na área de tecnologia pode pegar, além de fraudes bancárias, por exemplo, exploração sexual de menores na internet. Você sabia disso? Pois é. Então, eu tô te provando aqui por A mais B que é importante a gente entrar melhor nos tipos de perícia. Beleza? Vamos continuar juntos. Tá tranquila a aula, calouros? O feedback de vocês é muito importante, tá? Professor, tô conseguindo entender. Professor, tô com dúvida, porque eu não consigo ver os comentários imediatamente, mas eu sempre vejo depois. Então, se de repente surgir alguma dúvida, eu posso produzir um vídeo para conseguir responder essa dúvida de vocês, principalmente lá na nossa plataforma de cursos forenses, tá? Que é a Necroflix. Então, vamos lá. Vamos falar da perícia em informática e os seus casos práticos. Lembrei de uma coisa. Se você está aqui nessa segunda aula, posta um stories lá no Instagram e marca a nossa página. A nossa página é @ciênciasmortuárias. Mostra que você está estudando para que a gente crie uma comunidade de pessoas que gostam da área forense e estão tentando se especializar. Estudar não precisa ser chato. Estudar pode ser legal. Tudo vai da pessoa que está ministrando a aula. Então é isso, alunos. Informática. E vamos falar de casos práticos. Então, a perícia em informática é uma subespecialidade da ciência forense. E aí ela se concentra no quê? Na coleta, na análise e apresentação de evidências. Só que essas evidências, calouros, são evidências eletrônicas. Hoje em dia, né, a gente teve um crescimento absurdo
das tecnologias digitais. Então, esses peritos, o papel deles na informática se tornou muito importante nas soluções de crimes que envolvem recursos digitais, tá? Por exemplo, as fraudes bancárias online. Então, vamos supor que um cliente de um banco notifica a instituição de uma série de transações não autorizadas na sua conta. Então, eu tenho lá minha conta, eu falo para o banco, banco, não fiz essas transações. O banco vai iniciar uma investigação e aí ele chama um perito nessa área de tecnologia, né, em específico na informática, para rastrear a origem dessas transações. O perito ele pode identificar que um malware, que a gente chama assim, né, que é um vírus, foi instalado no dispositivo do cliente e de repente capturou as suas informações bancárias, né, login, senha. Então, com base nas informações coletadas, as autoridades podem rastrear o cyberdelinquente, beleza? Eu falei agora há pouco da exploração sexual de menores na internet. Isso é muito mais comum do que vocês imaginam, tá? Então, geralmente, como acontece? A polícia recebe uma denúncia anônima de que uma pessoa está compartilhando conteúdo inapropriado envolvendo menores, por exemplo, de uma rede social. Um perito em informática ele vai ser chamado para rastrear a origem dessas postagens, recuperar de repente mensagens, arquivos deletados, para quê? Para identificar o responsável, tá? O perito ele pode, por exemplo, usar técnicas para descobrir o endereço IP do infrator. Para você que não sabe, endereço IP é como se fosse o RG. É como se fosse, na verdade, o RG não. É como se fosse o CEP daquela máquina. Então, quando uma pessoa, um perito, analisa o IP, vai aparecer um código lá. Através desse código, ele sabe que aquele computador está na cidade X, no estado X, no país Y. Ele sabe exatamente a localização. E com isso, fornece evidências concretas para um processo legal. Ah, aquela máquina está na casa X. Beleza. Essa casa é alugada? Ah, é alugada. Então, beleza. Vamos tentar entrar em contato com o proprietário. Ah, o proprietário locou, mas quem intermediou o processo de locação foi a imobiliária. A imobiliária vai ser chamada. Tá, vocês locaram para quem? Para o fulano de tal. Então, é assim que vai avançando as investigações. Beleza? Nós temos também, calouros, a perícia contábil, tá? A perícia contábil, ela é uma área especializada que auxilia no esclarecimento de aspectos financeiros e contábeis em processos judiciais e administrativos. Vamos explorar mais dos exemplos práticos que tem? Por exemplo, crimes de colarinho branco. Imagine que uma empresa faz de conta que isso não é comum no nosso país, tá? Então, uma empresa é suspeita de manipular seus livros contábeis para inflar seu valor de mercado de ações. O perito contábil ele é chamado para revisar as demonstrações financeiras, identificar discrepâncias e verificar se houve intenção de enganar os investidores. Vamos ver quem acerta nos comentários desse caso específico, que se enquadra como um crime de colarinho branco, que aconteceu recentemente. Alguém lembra? Alguém lembra o nome da empresa gigantesca do varejo brasileiro, que passou por um caso prático desse aí, enganou os investidores com uma pequena estratégia de mercado? A Americanas. Então, inclusive, foi aberto um processo gigantesco, porque o que eles faziam? Eles estavam aplicando valores onde não deveriam ser considerados, tá? E aí isso inflou o valor da empresa, o valor de mercado. E a empresa camuflava a dívida. Então,
Na verdade, os investidores achavam que tinham, né, um controle X da empresa e, na verdade, aquilo não era real. Isso se enquadra como um crime de colarinho branco. Então, é o perito contábil que vai, ou os peritos contábeis, né, nesse caso de uma empresa muito grande, com porte, né, gigantesco, são vários tipos de perícia que vão se entrelaçando e trabalhando em conjunto uma com a outra, tá? Por exemplo, evasão de dívida. Uma grande corporação, ela pode enviar dinheiro ilegal para contas no exterior, para evitar tributação. E aí os peritos contábeis vão investigar os registros financeiros dessa empresa, vai identificar transferências suspeitas, ele traça uma linha do tempo para apresentar uma narrativa clara do fluxo de dinheiro. Pode acontecer sonegação fiscal também. Então, um empresário é suspeito de sonegar impostos ou subdeclarar renda. O perito contábil ele compara as declarações de imposto de renda daquele empresário com os registros bancários, receita, despesa, para identificar inconsistências, tá? Pode acontecer também, calouros, crimes em licitações, tá? Vamos dar um exemplo prático aqui também. Suponhamos que uma prefeitura é acusada de favorecer certos fornecedores em contratos públicos em troca de propina. O perito contábil ele vai analisar as propostas, ele vai analisar os valores envolvidos, ele vai ver os processos de pagamento para determinar se houve irregularidades no processo de licitação. Para você que não sabe, licitação funciona assim. A prefeitura quer tapar os buracos das vias, né? Quer fazer um recapeamento, vamos dizer assim. Você acha que é a prefeitura que faz, que é a prefeitura que contrata alguém para fazer, né, esse recapeamento de via, e na verdade não, eles abrem uma licitação, eles abrem um concurso, basicamente, tá? Explicando de uma maneira mais tranquila. E aí várias empresas falam, olha, eu faço por 500 mil esse pedaço. Aí a outra empresa fala, eu faço por 480 mil. Aí uma outra empresa fala, eu faço por 390. Então leva esse contrato à empresa que faz pelo valor mais em conta, porque isso é economia para os cofres públicos. Mas pode acontecer de ter trambicagem nisso aí. Então, pode ser combinado alguma coisa, ou às vezes, né, a própria pessoa que está ali que está na gestão pública, ela pode ter uma empresa daquele ramo de atividade no nome de um parente, que a gente chama isso de laranja, né? Tipo, eu sou prefeito. Aí eu vou e eu abro uma empresa, né, de recapeamento. E aí eu coloco o nome da minha tia. E aí por coincidência, eu contrato a empresa da minha tia, mas na verdade ela é só uma laranja. Quem vai receber esse dinheiro de verdade é eu. Então, isso se enquadra como, né, um crime vinculado à licitação. Também se enquadra a lavagem de dinheiro, né? Então, um indivíduo, ele compra, lavagem de dinheiro já é um pouquinho diferente, ele compra propriedades, mesmo tendo uma renda declarada relativamente baixa. E aí a gente começa com essa suspeita, que ele está usando essas compras para lavar o dinheiro que foi obtido ilegalmente. Então, o perito contábil também vai examinar essas transações, vai ver a origem do dinheiro e vai traçar o seu caminho de volta para ver se teve algumas atividades criminosas. Teve várias figurinhas aí que saíram em reportagens, né, tipo Fantástico, que praticava lavagem de dinheiro, vários representantes públicos também, não é mesmo? Enfim, então os peritos, eles trabalham dessa maneira. Aí, calouros, fora o perito contábil, nós temos os peritos especializados em documentos, e esses caras aí, eles são terríveis. Por que terríveis? Porque eles têm uma tarefa essencial na análise e validação de materiais impressos que possam ter relevância nas investigações. Professor Rodrigo, como assim? Explica direito. Vamos dar um exemplo aqui?
falsificação de assinatura em testamentos. Então, vamos dar um exemplo prático. Uma família está disputando a validade de um testamento que, alegadamente, distribui a herança de maneira esquisita. Então, vamos supor que são 3 filhos e o pai deixou 70% da herança para um filho só, os outros 30% para dividir nos 2, que dá 15% para cada um. Isso é estranho. Aí acontece o quê? Uma suspeita daquela assinatura do falecido. De repente essa assinatura pode ter sido falsificada. E aí, um perito em documentos, ele é chamado para usar técnicas de grafoscopia para comparar a assinatura do testamento com outras assinaturas de escrita daquele falecido, outras assinaturas autênticas, tá? Esse cara, ele também pode contribuir para entender se houve uma identidade falsificada. Vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa é detida com um documento, uma identidade suspeita em um ponto de controle. O perito ele vai examinar o documento, ele vai comparar esse documento com modelos autênticos e aí ele vai usar técnicas especializadas para identificar sinais de adulteração ou falsificação, tá? Esse profissional da perícia, ele também pode trabalhar com cédulas falsas de moeda. Então, vamos supor que um comerciante recebe uma nota de alto valor que parece suspeita. O perito em documentos, ele vai examinar aquela cédula. Cédula nada mais é do que o dinheiro físico, né? Então, ele vai analisar aquela cédula na luz ultravioleta, ele vai analisar aquela cédula em microscópios, vai usar outras ferramentas também para verificar se é uma cédula autêntica, né? Identificar também marcas de segurança, tá? Outro ponto que esse perito também trabalha, para documentos adulterados em fraudes imobiliárias. Suponhamos que uma pessoa alega ser a proprietária legítima de um terreno. E ela fala, não, esse terreno é meu, olha aqui, eu tenho a escritura. Só que, às vezes, o verdadeiro proprietário alega que o documento é falso. Vai ter um perito que vai examinar aquela escritura e vai comparar com a versão original, e vai buscar sinais de alterações, tá? Esse perito em documentos, ele também pode averiguar CNH, então carteira de habilitação, se é uma carteira de habilitação falsa, né? Um indivíduo é parado numa blitz, apresenta uma carteira de habilitação que levanta suspeitas. O perito em documentos, ele vai analisar aquele material, ele vai ver a impressão, a foto, o código que tem lá, né? Tem um QR nas carteiras de habilitação físicas, vai comparar com os padrões conhecidos para determinar a sua veracidade, tá? Então isso tudo é feito, isso tudo é executado pelo perito em documento. Nós temos também, calouros, o perito em química forense. Eles são peritos especializados em química, eles têm a capacidade de identificar e analisar uma ampla gama de substâncias e compostos em variadas situações, tá? Então, por exemplo, drogas em caso de tráfego. Então, a polícia apreendeu um carregamento suspeito que ela acredita ser de cocaína. O perito químico ele vai realizar os testes para confirmar a presença do alcaloide e determinar a pureza da droga. Intoxicações alimentares. Então, vamos supor aqui também que um grupo de pessoas, várias pessoas, do nada ficam doentes após consumir um lote específico de um produto alimentício. Um iogurte. Você vai lá, vai fazer um almoço em família, pega lá vários iogurtes, de repente todo mundo passa mal. Então, isso é um exemplo bem superficial, tá? Não é um caso forense, mas é só um exemplo. O perito em química, ele vai ser chamado para analisar amostras daquele produto, vai buscar identificar os patógenos,
vai identificar toxinas ou contaminantes que possam ter causado aquela doença ali nas pessoas, né? Ou aquele desconforto, beleza? E aí vai saber, né, se de repente foi um armazenamento incorreto, vai punir a empresa que vendeu, será que a empresa vendeu aquele lote vencido? Ou será que houve um erro ali na fabricação? Esse erro é do distribuidor ou é da fábrica? Então, vai ser feito essa apuração para identificar quem de fato é o responsável, beleza? O perito em química também pode analisar falsificações de medicamentos. Então, um lote, mesma coisa, um lote de medicamento é suspeito de ser falsificado. Então, o perito vai analisar essas amostras, vai comparar elas com o medicamento autêntico para identificar diferenças nos seus componentes e verificar se contém o princípio ativo correto e em quantidade adequada, tá? Um outro ponto também, incêndios suspeitos. Então, de repente, tem lá um incêndio numa residência e suspeita-se que é um incêndio criminoso. O perito ele vai coletar amostras do local e vai identificar vestígios de acelerantes. Olha que legal. Rodrigo, o que é um vestígio de acelerante? Quando a gente fala essa palavra acelerante, a gente lembra do quê? Do acelerar. Logo, algo que possa ter sido utilizado para aumentar a combustão. Por exemplo, gasolina, querosene, já estava pegando fogo, mas será que ninguém jogou uma querosene ali para ir mais rápido? Então, tudo isso vai indicar um possível ato de incêndio proposital. Esse perito também, por incrível que pareça, ele também consegue identificar alteração em documentos, beleza? Então, um documento que pode ter sido alterado com partes reescritas ou apagadas, o perito em química, em química forense, ele examina a tinta usada, ele vai comparar com a tinta original e vai identificar possíveis discrepâncias ou adições. Para vocês terem uma ideia, como esse cara da química é um profissional fora de série, ele consegue identificar pelo padrão da tinta se foi feito aquele acréscimo imediatamente, se foi 3 dias depois, se foi 5 dias depois, porque a tinta vai passando por um processo de avanço também, conforme o tempo vai se estendendo, tá? Esse perito químico também consegue averiguar fraude em combustíveis. Tem lá os motoristas que reclamam de um posto que supostamente estaria vendendo gasolina adulterada. Esse perito ele vai coletar amostras do combustível e, através dessas análises químicas, ele vai identificar a adição de solventes ou outras substâncias que não deveriam estar presentes na composição do combustível, tá? Então, todas essas são as atribuições do perito químico. Nós temos também o perito em engenharia, que é um cara especializado, né? E ele pode aplicar essa perícia em diferentes setores sociais. Vamos dar exemplos aqui também. Avaliação de infraestrutura pública. Supondo que uma prefeitura declara ter construído 10 quilômetros de rede de esgoto em uma cidade. Só que os moradores reclamam de falta de acesso. O perito em engenharia ele vai ser chamado para verificar a extensão real da obra e a sua conformidade com os padrões técnicos, tá? Inclusive, não sei se tem alguém aí que é do campo de políticas públicas, mas a coisa que mais tem facilidade de ter desvio de verba pública é construção, é a parte de infraestrutura pública, porque dificilmente tem fiscalização. Ou, às vezes, a pessoa que deveria fiscalizar recebe um valor ali por fora para deixar quieto.
Então, nós colocamos 30 quilômetros de esgoto. Quem que vai lá com uma fita métrica checar? É muito difícil. Então, é por isso que nas obras vinculadas ao Estado, é muito fácil ter desvio de verba pública, tá? Esse perito também, ele pode ser chamado para avaliação de propriedade. Então, um terreno em uma cidade é vendido por um valor bem inferior ao preço de mercado. Então, vendeu lá um terreno de que custava 1,5 milhão, vendeu por 300 mil. O perito vai avaliar o local, ele vai levar em conta a topografia, a acessibilidade, a infraestrutura, ele vai comparar com as propriedades semelhantes para determinar se houve subvalorização intencional. Esse cara também pode atuar na perícia, calouros, com análise de desastres estruturais. Um exemplo que acontece, infelizmente, com frequência aqui no nosso país: barragem que se rompe. Então, a barragem está lá bonitinha, pum, de repente ela se rompe e causa uma devastação em comunidades próximas, que é o caso de Brumadinho, por exemplo. O perito ele vai ser chamado para investigar as causas do rompimento, avaliar os materiais usados, entender os procedimentos de construção, se estava sendo feita a manutenção, se houve negligência por parte da empresa que administrava essa barragem. Então, ele faz esse processo pericial também, tá? Também pode fazer investigação de acidentes aéreos. Então, o avião cai pouco tempo depois da decolagem. O perito em engenharia, ele examina os destroços, ele vai verificar os componentes mecânicos, ele vai entender as condições da aeronave antes do voo, então qualquer possível falha estrutural ou de manutenção, ele vai buscar, ele vai caçar isso, tá? Inclusive, por isso que tem o que nós chamamos de caixa preta do avião. A caixa preta, ela é como se fosse um tacógrafo. Eu não sei se todo mundo vai saber o que é um tacógrafo. Quem aí já viu uma van? Van normal, van que anda para lá e para cá, né? Essas vans de transporte escolar, elas têm um aparelhão, e eu falo porque o meu pai trabalhou muitos anos com transporte escolar, tem um aparelhão assim, que parece um relojão. E dentro desse relojão vai vários papeizinhos, e esses papéis, eles ficam fazendo um monte de risquinho dentro. Ele faz um risquinho, é como se fosse uma impressora, mas é uma agulha que faz aquele risco, né? Então, o que significa aquele risco ali? Ele fica fazendo risquinhos assim. É uma ferição, na verdade, para ver a velocidade que esse transporte estava, se foi feito frenagem, se não foi feito. Então é como se fosse a caixa preta da van. No avião é a mesma coisa. Então a caixa preta é onde você consegue ver tudo o que aconteceu durante o voo. Então, de repente o piloto puxou o leme do avião, né? Teve ali um problema na turbina da asa direita. Então tudo isso fica registrado nesse tacógrafo, entre aspas, do avião, tá? Da parte de transporte aéreo. Nós podemos também, com esse perito, fazer avaliação de obras de arte. Uma escultura, por exemplo, uma escultura antiga, vamos supor que ela é doada para um museu, mas tem suspeitas da sua autenticidade. O perito em engenharia, ele vai analisar os materiais, ele vai analisar as técnicas de construção, de desgaste, vai comparar com obras semelhantes da época para determinar se a peça é genuína, se a peça é verdadeira, tá? E esse cara, ele também pode fazer o que nós chamamos de auditoria em obras públicas. Então, aquele exemplo que eu já tinha dado, uma nova rodovia é construída com verbas públicas, mas surgem denúncias de que os materiais usados são de baixa qualidade. Então, o perito ele vai verificar a qualidade do asfalto,
a espessura da pavimentação, vai ver se está tudo dentro dos padrões estabelecidos no contrato, se tudo isso foi atendido, tá? Ele também faz essa parte aí, beleza? Até aqui tá ok, calouros? Não sei se eu tô indo muito rápido. Dá uma lubrificada na garganta. Beleza. E aí, calouros, nós temos aí os peritos em meio ambiente, tá? Então, a perícia ambiental é importante para proteger os recursos naturais, garantir que as leis ambientais sejam seguidas. Por quê? Porque faz parte do nosso planeta, isso é importante, né? Se todo mundo fizer a sua parte, a gente consegue preservar melhor o planeta. Primeira coisa que esse cara cuida: desmatamento ilegal. Então, uma grande área da floresta amazônica é desmatada sem autorização. O perito em meio ambiente ele vai ser chamado para avaliar a extensão do dano, identificar as espécies que foram afetadas e vai calcular o impacto no ecossistema local. Ai, Rodrigo, mas nossa, que chato isso aí. Você sabe o papel que as árvores têm? As árvores elas têm um papel muito importante no nosso ecossistema, porque elas absorvem gás carbônico e elas transformam isso em oxigênio. A árvore ela é um tipo de filtro natural. Então, sabe o escapamento dos carros? O carro não faz a queima de combustível? Esse combustível é o quê? É CO2, é gás carbônico. Então, a árvore ela respira gás carbônico e ela transforma isso em ar puro para nós. Então, quanto mais a gente desmata, mais a gente está contribuindo para que, né, a coisa fique insustentável. A gente só respira porque tem ar, né? Tem oxigênio. Se tiver tudo gás carbônico, a gente morre asfixiado, tá? Você te colocar dentro de uma sala com uma quantidade absurda de gás carbônico, você vai morrer intoxicado. Você sabia que gás carbônico ele é tóxico pra gente? Você sabia? Pois é. Inclusive, quando a gente fala, até dando um conteúdo que está fora da nossa aula, tem uma paradinha que se chama chuva ácida, né? Que vem por causa de indústrias. Deem uma pesquisada no Google, isso aí que é bastante importante. É um conteúdo bem interessante da gente trabalhar posteriormente, né? Não nesse momento agora. Mas vamos lá. Fora essa questão do desmatamento ilegal, tem também a poluição de rios. Então, moradores, por exemplo, de uma cidade, vamos supor que eles denunciam morte de peixe em um rio local. Então, o perito, ele coleta as amostras da água, ele vai identificar, de repente, um vazamento tóxico de uma fábrica próxima, e aí ele pode constatar que eles estavam despejando aqueles resíduos químicos no corpo d'água, tá? Esse perito também, ele faz a perícia dele na extração ilegal de minerais. Você sabia que os minerais que a gente tem no nosso território brasileiro não pertencem a você, pertencem ao Estado? Você sabia disso? Se você achar uma pedra, por exemplo, de ouro no seu terreno, o Estado vai tomar de você, se você contar para eles, beleza? Isso acontece também com regiões onde foi achado petróleo, né? Então o Estado ele se apossa de tudo. Então, inclusive tem leis, né, de cunho federal que estabelecem esses parâmetros jurídicos, perfeito? Mais um spoiler aqui para vocês que não tem nada a ver com a aula, mas tem a ver. Então, vamos supor que uma operação de mineração clandestina, todo mundo sabe que é clandestino, né? Clandestino é quando eu faço uma coisa que é ilegal, ninguém está sabendo, e de repente é descoberto, né, essa mineração clandestina numa área de preservação. O perito ele vai examinar o local, ele vai identificar os minerais extraídos, ele vai avaliar os danos do solo e da vegetação e ele vai estimar o lucro obtido com a venda ilegal desses recursos, tá? Esse perito também pode trabalhar na invasão de áreas protegidas. Então, uma comunidade
Vamos supor que ela é estabelecida dentro de um parque nacional. O perito ele vai avaliar o impacto dessa ocupação na fauna e flora daquele local. Ele vai determinar os possíveis riscos para os próprios ocupantes devido à proximidade com animais selvagens. Esse perito ambiental também vai periciar danos a sítios arqueológicos, tá? Então, um sítio arqueológico, ele é um local onde, obviamente, vai ter materiais preciosos ali, né, para arqueologia. Então, vamos supor que aquilo é danificado durante a construção de uma estrada. O perito do meio ambiente, em conjunto com os arqueólogos, eles vão avaliar o dano àquelas relíquias, porque isso é relíquia, tá? E ele vai estimar o valor histórico perdido e vai recomendar aí medidas de restauração, tá? E por fim, nós temos a questão de desastre ambiental. Derramamento de petróleo, por exemplo, está derramando petróleo lá no oceano. Derramar petróleo no oceano prejudica a vida marinha. Você sabe que petróleo é como se fosse um peixe. Ele é um peixe. Não, é muito difícil você conseguir fazer um tratamento de água que está contaminada com petróleo. Mata tudo que tem na vida marinha, principalmente em praias próximas, tá? Então, o perito ele vai avaliar o impacto no ecossistema marinho, ele vai identificar a extensão da contaminação e ele vai calcular o custo e a duração da limpeza, tá? Fora esse profissional, nós temos também o perito da genética forense. A genética não precisa nem falar muito, né? Ela é uma ferramenta muito importante no mundo jurídico, porque ela oferece evidências concretas, e a gente já falou aqui o que são evidências, então ela oferece evidências concretas para diversos tipos de crime. Por exemplo, crime sexual. Em um caso de agressão sexual, vestígios de sêmen vão ser encontrados, por exemplo, na vítima. Aí, o DNA vai ser extraído e vai ser comparado com o do suspeito, e isso vai confirmar ou refutar a sua participação no crime, tá? Esse perito, ele também pode trabalhar em cena de homicídio. Então, em uma cena de crime, vamos supor que sangue é encontrado e esse sangue não pertence à vítima. Através da análise genética, a gente vai determinar se o sangue pertence ao agressor que de repente se feriu durante o ato. Esse profissional da perícia também pode ajudar a identificar restos mortais. Vamos supor que uma ossada, todo mundo sabe o que é uma ossada aqui, né? Então, uma ossada é quando o cadáver já passou por todo o processo de decomposição, já passou pela putrefação, já passou pela autólise, pela fase gasosa, e aí sobrou somente os ossos, né? Que a gente chama de fase de esqueletização. Então, de repente, esse esqueleto pode ser encontrado numa floresta. E aí a análise do DNA vai ser utilizada para comparar com amostras dos familiares de pessoas, de repente, desaparecidas na região e vai ajudar na identificação, tá? Tem também os crimes de paternidade. Tá rolando lá uma disputa de paternidade. A genética forense ela vai comparar o DNA da criança e do suposto pai para confirmar ou negar aquela relação biológica. Esse perito também pode trabalhar com vestígios em objetos. Rodrigo, como assim vestígios em objetos? Uma bituca de cigarro. Vamos supor que uma bituca de cigarro é encontrada numa cena de assalto. Vai ter a saliva no filtro. E essa saliva ela vai ser analisada e o DNA vai ser comparado com um banco de dados de criminosos para identificar um suspeito, tá? Esse perito também pode trabalhar com crimes contra animais ou plantas. Você sabia disso? Em uma fazenda, vamos supor que gado está sendo roubado e encontrado em outro local.
Através da genética, é possível comparar amostras de DNA dos animais recuperados com os da fazenda original, confirmando se são os mesmos, tá? Tem outro ponto muito importante aqui que esse perito faz também, que é a análise de corpos carbonizados. Então, que foi o caso aí do Tim Lopes, né? Quem não lembra do grande Tim Lopes, um jornalista que foi fazer uma cobertura em algum lugar do Rio de Janeiro, se eu não me engano, numa comunidade do Rio de Janeiro, e aí deram o cabo dele, né? Colocaram ele lá dentro de vários pneus, atearam fogo, então ele ficou completamente carbonizado. Então, após essa carbonização, geralmente esses corpos eles são recuperados e através da análise de pequenas amostras de tecido que ainda contém o DNA viável, a identidade dessa vítima pode ser confirmada, tá? Também, calouros, a gente tem aí, dentro desse contexto, né, da genética forense, a gente pode trabalhar com caso de roubo. Então, após um assalto em uma residência, vamos supor que os investigadores encontram um copo, tá? Não é um corpo, encontram um copo parcialmente bebido, que o invasor usou. A saliva naquele copo, ela vai ser coletada e através da sua análise de DNA, vai ser possível identificar e ligar um suspeito ao local de crime, tá? Isso também, calouros, pode ser aplicado com acidentes com muitas vítimas. Então, se tiver um grande incêndio num hotel, que é o caso aí da Boate Kiss. Então, para quase todo exemplo que a gente tem aqui, a gente tem uma realidade que aconteceu de fato. E aí a gente começa a entender um pouco como funciona o trabalho pericial na vida real, que é muito diferente do que é mostrado nos filmes, né, no CSI, no Bones da vida. Então, no caso de um incêndio, por exemplo, num local fechado, né? Que no caso ali seria uma boate, mas vamos supor que é um hotel. Vários corpos são encontrados em estado de carbonização. Então, vai ser utilizado ali uma amostra de tecido para confirmar o DNA das pessoas e informar também os seus familiares, perfeito? E, enfim, tem vários exemplos dos quais a gente pode trabalhar com esse perito específico. Só que a gente tem um perito, calouros, que ele é o perito de local de crime, tá? Ele é diferente desses outros peritos. Esse cara de local de crime, ele vai em quase todo lugar. Ele é como se fosse um perito genérico, vamos dizer assim, tá? Então, ele pode ir, de repente, no caso de incêndio, de um edifício residencial. Então, os peritos eles são chamados ali para determinar a origem do fogo, tentar descobrir resíduos, acidente de trânsito, assaltos a residências, homicídios, de repente em algum local público, tipo um parque, né? Então, uma vítima encontrada sem vida em um parque. Então, os peritos vão coletar essas amostras dos tecidos também, desabamento, ameaça de bomba. Então, tudo que vocês imaginarem faz parte desse perito também que vai ao local. E aí, quando acontece alguma coisa específica que exige um perito especializado, ele é chamado para comparecer até o local, beleza? Ou às vezes ele fica dentro do laboratório da polícia científica para poder fazer análise dos materiais que foram encaminhados para ele. E aí lembra que tem toda aquela questão da cadeia de custódia, né? Então chegou a análise, aliás, chegou o material biológico lá, então vai documentar. Quem recebeu foi o perito blá blá blá. Ah, de acordo com a minha análise, esse material biológico é um composto de XYZ que continha hidróxido de tal, e vai descrevendo. Então, isso faz parte da cadeia de custódia, tá? E bom, calouros, agora que a gente já tem uma base do que é a perícia, agora sim a gente vai começar a entrar nas práticas periciais, que por enquanto foi só aula de base, né?
Então, lembrando que as técnicas que são utilizadas na perícia, como o luminol, que o luminol ele é utilizado para identificar sangues, né, e outros fluidos corporais, e outras técnicas também, vai ser o foco da nossa próxima aula. Então, nossa terceira aula, o foco é prática em campo. Inclusive, vou mostrar as práticas em caso de invasão de residência. Então, tudo isso vai estar na nossa próxima aula, mas vamos para uma demonstração do que a gente vai ver daqui para frente, para você já se preparar psicologicamente. Vou rodar um vídeo aqui para vocês terem uma ideia do conteúdo da nossa próxima aula. Dá uma olhada. Thalita trabalha em plantões de 24 horas. Na maior cidade do país, tem que estar preparada para encarar o que vier pela frente. O plantão da Thalita começou agitado. 8h30 da noite, ela já tem 2 chamados para atender. O primeiro é uma morte suspeita no Parque São Lucas, zona leste de São Paulo, fica a uns 40 quilômetros daqui. A polícia militar já está no local. Estou olhando o portão, porque uma coisa que a gente sempre olha é para ver se tem algum sinal de que foi arrombado ou alguma coisa do tipo. E aqui não, aparentemente ele está íntegro. Como se ele fosse um acumulador, né? O dono do imóvel foi encontrado morto no quarto, depois que um parente arrombou a janela. A gente está entrando aqui no quarto agora, da vítima. Já visualizaram o corpo? Já. O corpo dele está caído no chão. Apesar do corte profundo na cabeça, Thalita descarta que tenha havido um crime. No primeiro momento, dá a impressão de uma morte natural. Enquanto a fotógrafa clica, Thalita anota e recolhe todas as pistas que podem esclarecer a causa da morte. Eu achei esses tubos que estão aqui no chão, né? Logo na entrada do quarto, esses tubos plásticos. E dentro a gente vê que tem um resquício de um pó branco. A principal suspeita é que o ferimento na cabeça tenha sido causado por queda. Mas a investigação está só começando. Você chega no local, você analisa o local, começa a ver todos os detalhes, um estojo deflagrado, uma mancha de sangue. Então, e cada peça desse, cada vestígio desse tem uma história a contar. Tão importante quanto o conhecimento técnico é o perito ter o famoso olho vivo quando está no cenário de um crime. Foi o que aconteceu com uma tentativa de assassinato nesta casa em Tanabi, no interior paulista. A mulher tentou matar o marido e não haveria prova do crime se ninguém tivesse percebido que o gato da família estava morto no quintal da casa. A mulher colocou veneno na comida que tinha preparado para o marido. O homem deu algumas garfadas, começou a se sentir mal e correu para o hospital. O prato, abandonado na mesa, ficou à mercê do gato. Os médicos foram rápidos e conseguiram salvar a vítima. Já o gato não teve a mesma sorte. A investigação entrevistou a esposa da vítima e ela confirmou que teve um desentendimento com a vítima, com o esposo dela. No dia seguinte, a amostra do sangue do marido chegou ao Departamento de Toxicologia em São Paulo. A prova do crime parecia fácil, mas o exame não detectou veneno no organismo. O sangue ele estava bem diluído, né? Aí, em princípio, porque como a pessoa foi socorrida, no hospital eles dão bastante antídoto. Clarissa, então, ligou para o perito que acompanhava o caso em Tanabi. Estava desconfiado e perguntou se a gente poderia fazer análise do conteúdo estomacal do gato. Mas a perícia nunca tinha feito exame em um animal. A direção do instituto teve que abrir uma exceção e o gato foi trazido para cá. O resultado foi positivo para chumbinho, o veneno contra rato. Agora, a polícia tinha a prova. Foi um trabalho pioneiro
e que consubstanciou o conjunto probatório e, inclusive, levou à condenação da autora pelo crime de homicídio tentado. Nós fomos atrás da autora do crime no interior de São Paulo. Ela cumpriu pena de quase 2 anos. Hoje está livre, trabalhando e não quis gravar entrevista. Na porta da casa, a filha dela conta que o casal se separou e não mantém mais contato. Por fim, revela o que teria motivado o crime: traição. O impulso, assim, no baque que ela teve de ser traída, né? Ela fez sem pensar. Ela fala que foi um momento de raiva. Foi. Ela se arrepende, sim, muito. Depois da perícia no Bichano, Clarissa ficou com a sensação de dever cumprido. Esse caso realmente foi bem excepcional, mas todo mundo ficou feliz com o resultado. Pois é, calouros, esse é o conteúdo que te espera na nossa aula de amanhã, que vai acontecer no mesmo horário. E se você chegou até aqui, já aproveita para postar lá nas suas redes sociais que você chegou ao final dessa aula incrível. Eu agradeço imensamente a sua companhia, principalmente a sua atenção, de ter ficado aqui na aula. A gente sabe que todas as pessoas têm os seus afazeres, todas as pessoas têm as suas urgências, mas você resolveu investir um pouquinho no seu futuro, independente de qualquer coisa. Você estava aqui e eu valorizo muito isso. Por isso, eu te aguardo na aula de amanhã no mesmo horário, calor? Você chegou até aqui, não vale a pena você não estar aqui novamente para a aula de amanhã, beleza? Aguardo você, forte abraço e até lá!